Olá, muito boa tarde a todos. Agora são 2 horas mais 35 minutos. Nós estamos ao vivo aqui do Teatro Bento Quirino, no centro de Campinas, para acompanhar um evento que começa nesse momento, que é a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Quem preside esta comissão é o vereador Paulo Gaspar. Você acompanha a partir de agora. Boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do requerimento 1626/2022, processo 23.237.203, para apuração de fatos da Câmara Municipal de Campinas, envolvendo vantagens indevidas para manutenção de contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Agradeço desde já a presença dos meus colegas aqui da mesa, que vou passar um para fazer a apresentação. Obrigado por darmos quórum para essa sessão. Agradeço o cerimonial da TV Câmara por tornar possível mais uma reunião. Agradeço a presença da imprensa, agradeço a presença de todos os assessores aqui dos vereadores e os procuradores que estão nos auxiliando. Esqueci o cargo do Henri ali. Enfim, todo o corpo técnico da Câmara que está nos auxiliando. Quem mais? O Carlinhos Camelô, nosso colega vereador. A Guida estava aqui, acho que não está mais. A Guarda Municipal, enfim. Agora eu vou passar. E todos que nos assistem, né? Lógico. Vou passar então, um por um aqui dos meus colegas, começando pela Paola Miguel, por favor. Muitíssimo obrigada, presidente. Para mim é uma honra a gente estar aqui nessa segunda reunião de trabalhos, né, parlamentar. Acho que a gente tem uma dura missão de trazer transparência para a cidade de Campinas e levar com seriedade essa CPI, né, a partir do momento que ela se inicia. Então, é isso. Muitíssimo obrigada, presidente. Obrigado, Paula. Paulo Búfalo. Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereadora Paola, cumprimentar a todos, todas presentes. Também quero dizer que é importante darmos sequência a essa reunião de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito e, em particular, hoje conseguimos consolidar o calendário de oitivas com primeiros elementos escolhidos já na nossa conversa com o Ministério Público, né, e na reunião que tivemos. Então, um bom trabalho a essa comissão. Obrigado, Igor. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, os vereadores presentes. E, conforme já foi dito, estamos aqui mais uma vez e quantas vezes forem necessário para ajudar a nossa cidade. Contem comigo. Obrigado, Major. Presidente, boa tarde vereadores, vereadora, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos dar prosseguimento, né? Temos bastante coisa já para discutir e para começar a próxima semana também. Obrigado, Carlos Luiz. Senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham, vereador Carlinhos Camelô, assessores, advogados, advogadas, toda a equipe da TV Câmara que já foi saudada. E você que nos acompanha também através da TV Câmara. Senhor presidente, é a minha primeira reunião, além daquela do Ministério Público, no qual estivemos juntos. Para mim é uma honrosa experiência. É claro que eu acho que para nenhum dos vereadores dessa casa gostaria de estar participando de uma CPI, e ainda mais em se tratando de vantagens indevidas dentro da casa, mas esperemos de verdade que com capacidade, seriedade, sob a sua tutela aí, nós tenhamos um bom trabalho e possamos ajudar a nossa cidade e a conduzir nossa cidade no sentido do equilíbrio, da justiça e de tudo aquilo que é importante para todos nós e que nós valorizamos. Então, muito obrigado mais uma vez, presidente da Comissão Parlamentar, Paulo Gaspar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carmo. Obrigado a todos os colegas que falaram aqui. Então, vamos lá. O nosso item 1, ele diz respeito à visita que fizemos ao Ministério Público na segunda-feira. Vou passar também para todo mundo fazer seu posicionamento. Da minha parte, achei muito produtivo, porque fomos recebidos pelo Dr. Rodrigo Lopes e o Felipe Bertoli, alguma coisa assim. E eles prontamente se colocaram à disposição da CPI para fornecer todo o material que fosse possível que esteja publicamente disponível, né? A gente sabe que existe algum ainda material que está sob sigilo, mas tudo que está disponível eles vão disponibilizar um link numa nuvem para que nós aqui da CPI possamos fazer o download de toda essa documentação que eles vão disponibilizar, que inclui áudios, né, oitiva, transcrição de áudio, cópia do processo, enfim, tudo que eles vão compartilhar conosco. E a partir daí nós vamos poder estudar de fato o que existe já de comprovado, investigado, colhido de material, para a gente poder dar realmente início aos nossos trabalhos, né? Até o momento a comissão está se encarregando de toda a parte burocrática, entender como é que é o procedimento jurídico. Temos tido conversas diárias aqui com o corpo técnico da Câmara, com os procuradores, para a gente conduzir todo esse processo com seriedade, sabendo qual é o passo a passo de cada coisa, não atropelar os procedimentos, para não criar nenhum problema jurídico aí que possa até servir para que venha contra a própria CPI, né? Ou seja, a gente entender como é que funciona todo esse trâmite. A Câmara já providenciou uma série de documentos que depois aqui no final a gente vai colocar o que já foi disponibilizado por parte da Câmara Municipal. Mas em relação ao MP, foi muito boa essa primeira conversa e infelizmente nesses 2 dias ainda não recebemos o link. Estamos na expectativa aqui de que seja até hoje, porque foi essa a palavra que o Dr. Rodrigo nos colocou, que na visão dele até quarta-feira no máximo a gente estaria recebendo esse link. Ainda não recebemos, mas estamos aqui na expectativa. Então deixo à vontade vocês aí para fazerem colocações. Obrigado, presidente. Gostaria de também reforçar essa visita e lembrar que foi muito importante porque já tivemos a liberação dos autos, né? Então já ia ser deliberado nesse sentido. E é importante que nós todos aqui na CPI, também o público e também todos que estão acompanhando esse trabalho, que a gente fique muito atento ao que está nos autos. Né? O que está nos autos é o que a gente pode comentar, é o que a gente pode trabalhar em cima, e é isso que eu acho que é o objetivo da comissão nesse primeiro momento, receber esses primeiros autos. Posteriormente a gente pode receber outros até que podem ser abertos aí, o levantado o segredo dele, mas a princípio a gente vai ter o trabalho focado exclusivamente no que está nos autos, e eu falo isso como relator, que é esse o objetivo principal da gente trazer a verdade para a comissão e para que todo o público possa saber o andamento que nós estamos seguindo. Mais alguém? Ok, então para finalizar então, acho que todos nós aqui podemos conhecer pessoalmente os procuradores que estiveram à frente da operação do GAECO, que fizeram as diligências aqui na casa do presidente, do advogado, enfim, né? E estreitar esses laços aí de colaboração, né? Então, aguardamos o link para iniciar realmente o estudo de todo o material que a gente ainda não teve acesso. Ocorreram algumas observações por parte dos procuradores de alguma coisa a mais além do fato exclusivo do processo, que é o pedido de propina, mas que são coisas paralelas que a gente vai ter acesso a essa documentação, mas ainda não tivemos, não faz parte da denúncia. Então os procuradores nem nos falaram o real contexto dessas conversas, nada, não adiantaram, falaram muito por cima, assim,
né, o que se tratava, mas o conteúdo de fato a gente não sabe. Então cada um de nós aqui escutou algumas coisas, cada um teve a sua dedução lógica do que ele falou, mas é uma dedução pessoal, e como CPI nós não podemos adiantar nenhum assunto nesse sentido, porque não temos documento, não sabemos o que realmente existiu por trás daquelas observações que os procuradores fizeram e que também não faz parte do processo. Caso a CPI, depois que tiver acesso a toda a documentação, achar que sim, existem elementos ali que pode gerar outros tipos de investigações, enfim, que são paralelas, podemos adquirir outros entendimentos, fazer sugestões para o próprio Ministério Público, como depois aqui eu vou colocar para vocês no terceiro item, um pedido ao MP que a gente já vai fazer agora, que é uma coisa inédita aqui que nós vamos estar colocando para vocês. Tá? No segundo item... Presidente, pois não. Eu gostaria de comentar assim, da importância dessa conversa que nós tivemos com o Ministério Público. Então, como essa reunião aqui é uma reunião oficial, né? Primeiro, essa questão de estabelecer uma cooperação entre a CPI e o próprio Ministério Público, o que a princípio nós tínhamos dúvida de que ocorreria com tanta abertura, enfim. A segunda, essa celeridade de nós podermos ter acesso às informações. Então, diante disso, como havia uma previsão de termos essa documentação até quarta-feira, que seria hoje, e nós não conseguimos ainda ter o acesso, né? Pode ser que nós tenhamos que ajustar também o nosso calendário e a própria ordem das oitivas aí frente a essa situação, né, de não termos ainda a informação. Então seria interessante, inclusive, se nós tivéssemos uma estimativa. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos aguardar tanto tempo, né? Nós não temos tanto tempo assim. E como nós também tivemos a informação de que já foi dado acesso aos dados abertos, né, a outros parlamentares da casa, pode ser, inclusive, que a alternativa seja fazer a oitiva primeiro a partir desses vereadores. Em particular, um vereador que nós listamos, que inicialmente era o vereador Marcelo Silva, certo? Então, pelo que foi dado de informação. Uma outra questão que eu destacaria de importância dessa reunião que nós tivemos é que, ao tratar dos dados abertos, o promotor já dá conta, assim, fala de um conjunto de contratos, né, e nós tomamos a iniciativa de fazer essa síntese aqui que nós estamos estudando, né? E inclusive iniciativas de contratos novos já dentro do processo, né, das denúncias, dentro do período de apuração. Então me parece assim que a partir desse dado, se essas informações elas forem se confirmando, essa CPI, inclusive, ela já pode ir fazendo recomendações à própria presidência da Câmara para ajustes de situações que tenham sido adotadas nesse contexto. Ou seja, então fazer da CPI um trabalho ativo, que produz um relatório com evidências, enfim, mas também já aponta eventuais ajustes que possam ter, como, por exemplo, cancelamento de contratos, né, que entraram no contexto, que surgiram no contexto dessas denúncias. Então é isso que eu queria destacar. Ok, muito obrigado, Paulo Búfalo. Próximo item
é o agendamento das oitivas, né? Chegando o nosso colega Luiz Cirilo. Falando então sobre o segundo item, que é o agendamento das oitivas, por favor, colega Luiz Cirilo, já tem a palavra para dar uma boa tarde para o pessoal, antes da gente começar o segundo item. Boa tarde, presidente, boa tarde, demais membros da comissão, todos aqueles que nos acompanham. Eu estava na prefeitura e saí o mais rápido que pude e já me dirigi ao local da reunião. Eu gostaria só de ver se a pauta, eu estava acompanhando via internet, ouvi atentamente o vereador Major Jaime, na sequência o vereador Paulo Búfalo. Quanto às deliberações da presidência, o senhor vai colocar, o senhor já deliberou ou pretende deliberar no último item? Ainda vai. Então tá bom, então eu aguardo para fazer algumas sugestões. Muito bom, muito obrigado, colega Cirilo. Então, o primeiro item, né, só repassando, a gente fez uma explanação sobre a nossa visita do MP, sobre a visão que cada um teve dessa visita. No segundo item agora, eu proponho que a gente consiga agendar uma reunião com outro procurador, que é o promotor, que é o Dr. Ângelo Carvalhais, que está conduzindo um processo referente ao contrato de reforma do prédio da Câmara Municipal. Houve denúncias, né, que já foi vazado na mídia, de um funcionário da empresa que citou ali alguns elementos que poderiam ser evidências de irregularidades no contrato, e a gente precisa apurar se realmente procede essas alegações, né, e essa denúncia. O doutor Ângelo já está bem adiantado nesse processo, e como a CPI diz respeito aos contratos da casa, a gente precisa obrigatoriamente incluir na pauta uma visita com o doutor Ângelo. Até a gente tentou fazer um contato com ele na própria segunda-feira, mas infelizmente ele não estava. É outro prédio, é outro local, é outra jurisdição, enfim. Então a gente está tentando ainda esse contato com ele, já mandamos e-mail para o MP, estamos aguardando um retorno dele, e na semana que vem a gente confirma essa reunião. Sobre esse item, alguém quer falar alguma coisa? Ok? Então tá. O terceiro item é sobre outros assuntos que forem abordados pelos membros da CPI. Bom, de cara aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Alguém mais deve ter os seus itens também. Eu vou falar rapidamente o título do item, se alguém achar que tem alguma coisa igual ou acrescenta, tá? Então, da separação dos contratos, que o Paulo Búfalo já tinha falado da outra reunião, a reunião com o doutor Ângelo já falei, o pedido de afastamento do presidente José Carlos, a mudança do horário da reunião, que a gente colocou, e outros itens que a gente já pediu, como instalação do cofre, e-mail, etc. Fora esses itens, alguém tem algum outro que não seja dessa... Eu tenho, acredito que não tenha sido ainda deliberado por Vossa Excelência. Senhor presidente, nós estamos iniciando o trabalho, acredito seriamente nos membros da comissão, mas eu acho que nós devemos concentrar toda a parte de informação, a mídia, a quem quer que seja da imprensa, por parte de Vossa Excelência. Como também eu tomei conhecimento que o vereador Paulo Búfalo fez alguns questionamentos à Procuradoria. Já teve inclusive respostas da Procuradoria. Não sei se o vereador Paulo Búfalo teve conhecimento. Está no grupo, é daqueles requerimentos. O que eu sugiro, presidente, é que senão fica uma situação que nós, membros, ficamos sabendo por intermédio ou da imprensa daqui a pouco, ou por intermédio de WhatsApp, que é o nosso link de comunicação. Eu acho que seria pertinente que qualquer membro enviasse ao senhor a solicitação e o senhor faz o encaminhamento, ou à Procuradoria ou à Presidência da Casa, para que concentre os trabalhos de direcionamento da CPI na pessoa de Vossa Excelência. Penso eu que seria o caminho mais correto, né?
mas não sei se há divergência quanto a isso, porque o vereador Paulo Búfalo fez alguns questionamentos pertinentes. Eu até analisei, acho coerente, apenas eu achei que ele fez, eu não tive nem conhecimento disso, não sei se outros vereadores tiveram, e daí nós vamos ficar acionando procuradoria, presidência, cada um individualmente, sendo que nós fomos constituídos como uma comissão. Então acho que Vossa Excelência poderia concentrar no senhor os encaminhamentos. E qualquer membro pode, não só membro, mas como qualquer outro vereador, qualquer um da população, poderia direcionar ao senhor para que o senhor deliberasse sobre os temas. Perfeito, colega Cirilo. Esse é o ponto de pauta. Ou nós vamos tratar disso agora? Então, eu vou pedir desculpa a vocês, eu pulei um item, né? O item 2, que é o agendamento das oitivas. A gente retorna aqui no item 3. Tá, mas esse é o... oitivas. Esse ponto que eu proposto é um ponto de pauta, que nós vamos discutir ainda. O tá item bom. 3, tá? Então, voltando ao item 2, é que eu me confundi aqui com a chegada do Luiz Cirilo, aí eu me perdi. Agendamento das oitivas. Então, a gente tinha colocado na reunião anterior a proposta de chamar o Celso Palma e depois o vereador Marcelo Silva, que seria para a próxima quarta-feira. Eu proponho no horário das 10 horas da manhã. A gente não sabe quanto tempo vai levar esses depoimentos. Então, se a gente marcasse às 2h30 como está hoje, pode correr o risco da gente avançar no horário da reunião da casa. E por que na quarta-feira? Porque, segundo a Procuradoria, existe 2 entendimentos aí. Poderia ser 3 dias úteis para convocar ou convidar uma testemunha, ou 5 dias úteis. Criminalmente, juridicamente, acho que é 3 dias no mínimo, mas seria mais prudente a gente pedir 5 dias úteis. Então, uma semana, quando a gente delibera para convocar, acho que seria mais prudente, né? O que vocês acham? Em relação ao seu dia, a hora e os 2 citados. Então, sintetiza, presidente, o que o senhor sugere? Próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, Celso Palma e, na sequência, Marcelo Silva. Presidente, eu gostaria de falar o seguinte. Bom, se nós considerarmos 5 dias úteis, quinta, sexta, segunda, terça, quarta. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é para convocatória, prazo de convocatória. A segunda questão, pelos mesmos motivos que eu pedi para a reunião ser adiada para as 15 horas, as nossas reuniões passarem a ser às 15 horas, eu vou fazer aqui um apelo à comissão de nós mudarmos, nesse caso das convocatórias, das quartas para as quintas-feiras. Por conta evidente é o mesmo motivo que eu apresentei para essa mudança de horário aqui. Ou outras situações, porque coincide com meu trabalho docente. Da minha parte, não vejo objeção, não sei dos colegas, se pode ser em vez de quarta na quinta, porque o nosso colega Paulo Búfalo, ele tem problemas com a escola que ele leciona, né, a grade de horários, etc. Alguma objeção de ser na quinta, 10 horas? Agora a gente precisa questionar o nosso cerimonial, né? O Bruno já fez cara feia. Quem? Ulisses? É Ulisses? Nós teríamos que estudar, fazer o oitiva. As ordinárias continuariam nas quarta-feiras às 15 horas e as oitivas, a primeira oitiva na quinta-feira. Quinta de manhã pode? 10 horas? Não, na semana que vem. Tem audiência pública. Uma pergunta. Bom, então assim, vou jogar aqui no ar primeiro para a gente concluir. Tem problema que tem audiência pública aqui. Surgiu minha questão. Precisa ser aqui no plenário ou pode ser numa sala reservada? Por quê? Se a gente deliberar que uma oitiva não vai ter TV, ele precisa ter gravado, mas não vai ter TV ao vivo e nem presença de público, por quê?
alguns de nós achamos que pode inibir a testemunha de falar tudo aquilo que ela precisa falar. Dependendo das testemunhas, pode ter problema que um fala uma coisa, o outro fala outra, e se for ao vivo, os discursos ficam alinhados. Enfim, tem prós e contras nisso tudo. Eu sou a favor de que não tenha público nem TV ao vivo, mas que seja filmado. E que não necessariamente precisa ser aqui nesse plenário. Poderia ser numa sala reservada lá embaixo. Não sei o que nos diz aí o corpo técnico, os colegas. Senhor presidente, o artigo 71, né, diz que as reuniões das comissões serão públicas, exceto em casos previstos nesse regimento, né? As reuniões serão obrigatoriamente secretas quando a comissão tiver que deliberar sobre perda de mandato, né? E, nesse caso, somente os vereadores poderão assistir essa reunião secreta. Mas, nos outros casos, as reuniões deverão ser públicas. Então, eu acho que esse questionamento, né, e me faz refletir, né, sobre se a gente está querendo tirar do público, né, a transparência que essa CPI tem que trazer para Campinas. Né? A gente não pode trazer sigilo de 100 anos igual está acontecendo no governo Bolsonaro. Então, acho que a transparência ela é fundamental para que a gente consiga ter seriedade aqui nessa casa. Perfeito, Paula. No meu entendimento, e vamos ouvir agora os procuradores aqui, o parecer deles, mas o fato de não ser ao vivo não significa que não seja público. Ele vai ser gravado e depois de encerrado o processo ele pode ser disponibilizado para o público, mas por uma questão de estratégia a gente faria essa primeira... Senhor presidente, mas é minha visão pessoal. O inquérito que corre no Ministério Público, inclusive, ele é público, né? Não cabe a nós trazermos sigilo para aquilo que vai ser dito. Ele é público hoje, além disso, mas ele teve uma fase que era... Senhor presidente, o sigilo ser quebrado. Além disso, tem uma questão de trazer transparência, e nesse caso a gente também precisa garantir que as pessoas consigam participar, né? Inclusive os investigados. Senhor presidente, parabéns pela sugestão. O senhor gravando, o senhor tomando o cuidado de gravar e permitir com que qualquer vereador, mesmo não sendo membro da comissão, que participe de todas as reuniões, o senhor está zelando pelo bom trato que a CPI deve ter e, ao mesmo tempo, está resguardando, inclusive, as informações que nós devemos obter, preservando, inclusive, as testemunhas, que é um direito delas. Elas podem, inclusive, requerer, elas podem solicitar até isso aí. Independente que solicitem, nós podemos nos precaver, porque nós vamos tentar ver se existem conflitos, inclusive, nos depoimentos, se há divergências. E, a partir do momento que o senhor dá essa publicidade, nós estamos perdendo essa condição. Isso não deixa de ter transparência, isso não agride o devido processo legal, e o senhor estaria se resguardando, inclusive, de fazer uma CPI com o caráter de lisura pela qual foi proposta por essa casa. Então, penso eu que o senhor está correto, e caso o senhor coloque em votação, eu já acompanho o senhor. Senhor presidente, eu acho que nesse caso cabe inclusive uma consulta à Procuradoria e não votação, né? Eu acho que seria bem mais prudente do que simplesmente a gente trazer no campo do achismo aquilo que está acontecendo. Acho, né? A gente tem o regimento em que diz que todas as reuniões são públicas. Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma consulta à Procuradoria para conseguir entrar em votação ou não sobre isso. Os nossos procuradores já vão falar, nós vamos votar qualquer deliberação. O Carmo vai falar, acho que depois o Paulo. Senhor presidente, no ponto de vista da investigação, o meu ponto de vista, eu acho que, no geral, eu acho que uma das premissas é o sigilo, é você... possuir informações, poder confrontar informações. Essa é a minha visão. Agora, claro, tem que ter publicidade, toda a publicidade necessária para a lisura e para que a comissão tenha realmente a sua trajetória, o seu devido processo legal sendo seguido. Mas uma das coisas que eu acho que é importante ressaltar é essa possibilidade de termos aí informações internas para que a gente possa tomar as decisões. Ok.
Ok. Paulo? Não, na minha opinião, eu quero acompanhar aqui a vereadora Paola Miguel no seguinte sentido, né? Primeiro que, entre outras questões, que é obrigação dos depoentes aqui é dizer a verdade, certo? Então, eventualmente, esse já é um dispositivo para que a gente possa tratar dessas questões, né? De fazer combater esse alinhamento de opiniões. A segunda questão é a possibilidade de nós termos aqui publicamente acariações, trazer duas figuras que a gente acha importante e considera importante para que elas possam emitir opinião, né? Ou melhor, emitir as suas posições com o mesmo dispositivo de proteção da verdade. E a terceira questão diz respeito ao seguinte, né? O fato de nós estarmos partindo para esses dois elementos que eu coloquei, de documentação de oitivas, de escutas, de gravações já realizadas. Então é pouco provável que resguardar, né, essas informações, enfim, esses depoimentos serem fechados, gerem algum acréscimo ao trabalho dessa comissão. Eventualmente, é uma coisa de extrema relevância e a pedido de uma testemunha, nós podemos ouvi-la, né, em sigilo, ouvi-la de forma fechada. Caso contrário, avalie que pode ser aberta, aí as pessoas podem tirar conclusões, a imprensa vai cumprir o seu papel e nós vamos cumprir um rito que essa casa sempre adotou, né? De fazermos as reuniões abertas. Ok, mais alguém? Os procuradores, doutor Fernando e doutora Bruna, podem acrescentar alguma coisa para a gente? Em relação ao procedimento, de não ter TV ao vivo, de não ter presença de público, se é uma deliberação nossa ou não, qual que é o rito mais apropriado? Bom, a princípio, pelo que eu entendi, o doutor Fernando diz que seria obrigatório ser ao vivo e dar publicidade. Seria prudente. Ia bombar o seu YouTube. Então, em relação à TV, fica a critério da comissão. Em relação ao público, abre para o público. São duas coisas, né? TV ao vivo ou não, aberto ao público ou não. Então, vamos lá. Então, retoma, por favor. Me parece que não transmitir, não televisionar ao vivo, não prejudiza a publicidade só por esse fato. Me parece mais arriscado que seja um vídeo, fechar o plenário, realizar uma sessão em carta secreta, realmente, não permitir que ninguém da população ingresse nesse espaço. Ok. Então, se eu entendi, o doutor Fernando sugere que, ao vivo ou não,
a CPI decide, e aberto ao público, sim, é prudente que seja aberto. Senhor presidente, é isso. Senhor presidente, só Pois não. nessa situação, nós estaríamos só tolhendo aqui uma das principais pautas da Câmara de ser transmitido pela TV Câmara. Uma outra emissora chega aqui, ou um youtuber tal, vem aqui, Igor, youtuber, chega aqui, transmite ao vivo tal. Ok. E aí, então... Senhor presidente, se o público, se não é recluso, se vai estar aberto ao público, realmente aí a questão de ser ao vivo ou não, as duas coisas não juntas, né? Se é aberto ao público, já transmite ao vivo mesmo, né? Assistem no meu canal, acho. Certo? Então assim, vamos colocar em votação. Pois não, Paulo. Colocar em... Não, pode ir. Assim, então, eu retomando minha posição, em consideração que os procuradores falaram, eu sugiro que nós votemos que seja, então, ao vivo e que tenha a presença do público a qualquer oitiva. Não, mas, senhor presidente, isso a não ser que tenha uma outra proposta. Não cabe votação, porque essa é a regra, né? Não tem como a gente votar ao comissão contrário. Tem poder para deliberar, né? Então, não, ela se tem o poder de deliberar sobre se ela vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara ou não. Mas se ela vai ser aberta ao público, a gente não tem poder de deliberar, certo? Não, a gente poderia. Mesmo cometendo uma irregularidade, a gente poderia. Não, mas aí a gente está cometendo uma irregularidade, então, sob o risco de cometer uma irregularidade. Não, mas a CPI decide qualquer coisa, mesmo que seja irregular. Aí as consequências virão. Senhor presidente, a questão acho que precisa ser feita vamos uma simplificar, por favor. O tempo está correndo, gente. Vamos lá. Vamos ser objetivo. Primeira proposta: TV ao vivo, público aberto. Existe outra proposta para votar? Só essa? Só essa? Mais alguma outra proposta para votar? Então vamos votar. Aberto ao público e com TV ao vivo, ok? Paulo Búfalo? Favorável a essa condição. Paola? Favorável. Já obrigado. Igor? Favorável. Major? Parcialmente favorável. Acredito que público sempre, mas ao vivo acho que não devemos nos limitar a ser ao vivo ou não. Presidente, eu voto favorável à abertura total aí. Tanto ao vivo, público, tudo que for necessário. Acompanhe, presidente. Ok. Então, quanto a isso, ok. O horário nós deliberamos às 10 da manhã. A próxima oitiva na quinta-feira. Tem audiência pública, não deliberamos. Senhor presidente, tem audiência pública, não deliberamos sobre a data, só sobre o rito. Desculpa. Não deliberamos sobre a data, somente sobre o rito. É o que nós estamos falando. Presidente, nessa quinta não vai. Não, seria quinta amanhã, certo? Seria quinta. Na outra quinta. Não pode. Tem audiência. Presidente, já foi deliberado já, mas eu acho que eu nem coloquei da forma correta o meu ponto de vista. O que eu falei da questão, né, de ser público, isso é claro, né? A gente não tem, acho que nem que discutir, mas quem quiser estar presente, esteja presente aqui. Mas com relação à TV, a gente vê que a gente fica restrito ao cerimonial para saber se tem audiência, para saber se tem ao vivo, para saber se a TV pode acompanhar, se não pode. A gente vai ficar deliberando as nossas sessões de acordo com o horário que a TV tem para estar junto com a gente. É isso que eu estou falando. Eu acredito que, independente de ter a TV ou não, a gente deve ter as sessões. Por exemplo, na próxima quarta-feira, vai ter TV? Não, não vai. Então, vai ter sessão normal. Na quinta, vai ter TV? Não, não vai ter TV. Então, tem a sessão. A gente não, meu ponto de vista, a gente não deve ficar dependendo de TV. Vai ser gravado? Isso é uma outra coisa. Gravado também será sempre, pelo que eu entendi, vai ser sempre gravado. Mas se vai ser transmitido ao vivo, porque tem uma audiência no mesmo horário, e a gente vai ficar agora competindo com... Eu falei numa outra oportunidade, eu acho que todas as audiências, tudo que tem na casa aqui é extremamente importante, só que a nossa comissão aqui, ela tem que seguir normalmente, sem ficar com essa dependência de TV ao vivo ou não. Vereador Major Jaime, eu tenho só um questionamento para fazer, né, já que a gente precisa de um espaço público. Quais são os outros espaços com gravação que a Câmara consegue disponibilizar para a gente realizar uma audiência pública com gravação, sem ser o espaço do Teatro Bento Quirino?
É um questionamento, é uma dúvida minha. Eu gostaria de saber sobre isso, para a gente conseguir deliberar dentro do que o vereador Major Jaime trouxe. Repete, por favor, Paula, bem... Quais são os outros espaços que a Câmara Municipal de Campinas tem que a gente consiga ter público e gravação que não seja o plenário da Câmara? tamanho que essa sala VIP? Quanto por quanto? Não. Cabe. Nossa, cabe. Pelo jeito não vai caber muita gente lá, não. Sala aqui embaixo vai caber 10 pessoas, 15 pessoas. Por isso que, então, senhor presidente, a gente precisa alinhar o calendário juntamente com a TV Câmara e a disponibilidade do plenário, no meu entendimento. Então também a gente não pode, já está difícil as coisas, eu entendo o compromisso do vereador, respeito, também concordo, mas não dá para quando ele puder, né, devido aos outros compromissos. Então se não deu na quinta, confere a quarta. Se não eu estou vendo essa possibilidade também, possível, porque... Vereador Igor Diego e vereador presidente Paulo Gaspar, tem a questão do prazo, que o vereador Paulo Bufo lembrou muito bem. 5 dias é justamente na quarta-feira, 5 dias úteis, né? Por isso que a gente estaria assumindo, né, que a gente vai fazer com 3 dias úteis. E acho que é necessário a gente deliberar aqui qual que vai ser o prazo, né, de convocatória. Não dá para a gente variar os prazos de convocatória. Entendo que a gente possa ter prazos mais elásticos em algumas situações, já que a gente pode montar o calendário a partir de hoje, mas a gente precisa estabelecer qual que vai ser o prazo mínimo, né? Se é o prazo de 3 dias ou um prazo de 5 dias úteis. Senhor presidente, na linha do que a vereadora falou, a gente pode estabelecer o prazo. Acho que a terça-feira também pode ser uma alternativa, que é fora da quarta. É isso que eu estou propondo. Agora, se não for possível, enfim. Terça-feira tem disponibilidade? É toda terça? Toda quarta? Toda quarta-feira. É meu trabalho docente, é isso. Até o final desse ano, pelo menos. O senhor não consegue mudar algum dia lá? Não, eu já mudei quando eu voltei para lá, depois das eleições. Terça-feira tem 2 comissões, precisaria conversar com o Edson Ribeiro e o Eduardo Magoga, comissões deles. Aí é uma possibilidade, ou terça ou quinta, ou quarta, ou terça ou quarta. Cancelaria 2 comissões na terça. É uma situação. Vamos votar? Hã? Na terça ou na quarta? Na terça a gente cancela 2 comissões. Quarta já está reservado. Quarta, 10 horas está reservado, senhor presidente. E na terça teria que cancelar 2 comissões, reuniões de comissões. De repente, negociar com os 2 da terça, se eles não querem ir para a quarta. Dá os 5 dias da convocação? Dá os 5 dias da convocação? Judicialmente, o nosso advogado aqui fala 3 dias úteis, né? Mas a gente, por prudência, está colocando 3 dias depois que ele recebe a intimação. 3 dias úteis depois que ele recebe. Se ele já receber no dia seguinte... Como assim? Se ele recebe amanhã, aí teria sexta, segunda e terça. Votamos terça fica puxado o prazo para ele receber também, né? Para nós deu processo e receber. Outra opção seria o quê? Sexta-feira? Se não for na quarta, sexta? Quinta não tem possibilidade aqui, que tem audiência pública. Ou quarta ou sexta, o que vocês acham? Sexta tem horário? Também não. Feriado. Quarta-feira só. Se for preocupar com o problema de cada um, fica difícil. Mantém quarta-feira, presidente.
Então, vamos votar se mantém na quarta-feira às 10 horas da manhã. Paulo Bufo. Eu me abstenho, senhor presidente. Paola. Senhor presidente, eu voto favorável a ser na quarta-feira. Favorável, presidente. Obrigado, Igor. Major. Quarta-feira. Favorável, senhor presidente, às 10 horas. Favorável, presidente. Então, confirmado na quarta-feira às 10 horas, o senhor Celso Palma e, na sequência, o vereador Marcelo Silva. Senhor presidente... Vão ser todas as quartas-feiras, é isso? Essa oitiva específica, independente a ordinária, toda quarta-feira, às 15. Sim. E a oitiva a gente está deliberando hoje, a próxima a gente vai ter que deliberar também. Tá certo. Senhor presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência explicasse um pouco melhor o que seria na sequência o vereador Marcelo Silva. Ele vai ficar esperando a gente fazer para ele entrar, ou ele vai ser convocado por algum horário especificamente? Já define um horário para ele? Às 10 e pode definir, depois do almoço, 2 horas. Era isso? Tá, então a Paula perguntou qual seria essa sequência, né? Qual o horário do Marcelo Silva? A gente marcou às 10 do Celso Palma, em menos de 2 horas, acho que é difícil a gente concluir, né? Não sei se todo mundo vai querer almoçar ou não. Você já vai emendar meio-dia e já vai direto? Dá um intervalo? Com o intervalo, então vamos assim. A proposta dos nossos colegas aqui é que fosse às 14, o Marcelo Silva. Alguma outra proposta? Não, senhor presidente, eu acho difícil a gente deliberar sobre isso hoje. A gente ainda não recebeu a integralidade dos áudios, que é o prazo hoje. Então a gente não estudou para saber quantas perguntas a gente vai fazer para o empresário que a gente está deliberando para fazer às 10 horas da manhã. Eu não gostaria de ter que reconvocá-lo para um outro momento, né? Então eu sentiria mais segurança da gente deliberar, principalmente no caso dele, que a gente marcasse às 10 horas da manhã, né? E a gente marcasse num outro dia para o vereador Marcelo Silva. Por isso que eu perguntei o que significa na sequência. Ok, então temos duas propostas, às 10 e às 14, e outra proposta de marcar só às 10 e deixar o Marcelo para outro dia. Mais alguma proposta? Presidente, só dentro desse mesmo raciocínio que a vereadora falou, acredito que a nossa reunião que tivemos com o MP foi muito produtiva. E acredito, como ele mesmo citaram, que os autos já estão liberados, só dependia de uma deliberação, que ele já estava despachando e que viria para as nossas mãos ainda essa semana. Mesmo que não venha hoje, quarta-feira, mas que venha amanhã ou que venha na sexta, nós temos tempo suficiente para começar esse trabalho. E o mesmo trabalho que a gente vai ter para fazer, preparar as questões aí para o empresário, a gente vai ter também para o Marcelo Silva. Então, no meu entendimento, a gente consegue fazer as duas no mesmo dia. Vereador Major Jaime, meu questionamento não é sobre o tempo que nós teremos para preparação do questionamento, né, da oitiva, mas o tempo que nós teremos com o empresário, se será suficiente essas 4 horas, né, que eu estou entendendo 4 horas, para a gente realizar as perguntas para ele. Mesmo o Ministério Público já tendo isso, já ter avançado, né, acredito que a gente tenha, inclusive, acesso aos contratos, que a gente possa ali querer fazer perguntas além do que foram feitas pelo Ministério Público. Então, eu não quero correr o risco da gente ter que, de novo, reconvocar o empresário. Presidente, pela ordem. Caso a primeira testemunha, o senhor Celso Palma, demore realmente, como menciona a vereadora Paola, o senhor pode dispensar a segunda testemunha e redesignar a nova data, entendeu? Já fica marcado. Caso haja necessidade, o senhor dispensa ela e ela pode, inclusive, sair intimada de um outro horário e outra data, no mesmo dia. E caso haja... Sem prejuízo. E caso haja disponibilidade da segunda testemunha, ficar à disposição e quiser continuar, mesmo que termine às 3 horas,
A gente tem essas 3 opções. Perfeito. Marca outro dia ou faz na sequência, dependendo da disponibilidade dele. Perfeito. Presidente, só dentro da mesma ideia do vereador Cirilo, é exatamente isso. A gente marca as duas, marca uma sugestão aqui, uma às 10 e a outra às 14. Independente se a gente não conseguir terminar a primeira, pode se prolongar um pouco mais. A testemunha, tenho certeza que ela vai estar à disposição, se for possível. Senão a gente vai remarcar em outra oportunidade. Eu não vejo problema nenhum, mas sair já daqui, já com o horário e com o dia, é fundamental. Então temos 2 propostas, correto? Vamos votar? Quais são as duas? No mesmo dia das 10 e depois das 14, ou da Paola marca um às 10 e outro dia a gente marca o Marcelo. A gente poderia deixar marcado já, inclusive, né? Mas vamos para Você propõe marcar uma para cada dia? Paulo Búfalo. Não pode deixar na sequência mesmo, presidente? Faz, sim. Às 10 e a outra na sequência, sem horário, sem ser 2, 3, 4. Para que dê. Só o Igor está falando, em vez de colocar 14 horas o Marcelo, na sequência, se terminar às 13, se terminar às 14, se terminar O problema é deixar ela à disposição, né? Tem que deixar o horário. Nem agora. Senhor presidente, eu acho que a proposta do Igor, acho que a gente precisa convocar com horário, né? A testemunha para ela estar disponível para a gente. Só essa dúvida com relação a se deixar na sequência ou com relação a marcar horário. Acho que a gente precisa marcar um horário. Você pode já, os encaminhamentos já coloca em votação e vamos seguir. A proposta é 10 o Celso e 14 o Marcelo. Tá, eu voto nessa, presidente. Paola? Eu voto da gente marcar o Celso num dia e o Marcelo em outro. Ok. Paulo Búfalo? Eu sigo a proposta da Paola Miguel. Major? Da vereadora Paola Miguel, desculpa. Favorável no mesmo dia. Carmo? Senhor presidente, favorável às 10 e às 14, caso não haja oportunidade de ouvir a segunda testemunha, seja dispensado e convocada de novo. Acompanho os vereadores Carmo Luiz, Major Jaime e Igor Diego. Então, deliberado, 10 horas Celso Palma, 14 horas o Marcelo Silva, aqui no Teatro Bento Quirino, com TV ao vivo e com a presença do público. Ufa, terminamos o item 2. Vamos lá, item 3. Separação dos outros assuntos, né? Bom, separação dos contratos. O Paulo Búfalo tinha pedido já na outra reunião que a gente separasse a gente recebeu um e-mail da casa com uma planilha de todos os contratos. São quase 100 contratos que nós temos na casa. É muita coisa. Então a gente precisa filtrar agora, né, Paulo Búfalo? Os que, a partir do início do mandato do atual presidente, quais que foram aditados, quais que foram interrompidos antes do prazo, quais que foram renovados, ou seja, tentar trazer para o foco do objeto da investigação, porque são muitos contratos. Se não me engano, o procurador diz que eles escutaram 8 empresários, referente a 8 contratos da casa. Então, eles mesmos já fizeram essa filtragem aí, e cabe a nós fazermos também. Igor? Pela ordem, presidente, eu gostaria de sugerir nesse mesmo termo de contrato, na reunião com os membros lá do GAECO, nós tivemos algumas direções, algumas dicas de alguns contratos, e eu acho que nós deveríamos começar com ele, ou saber qual é a posição da CPI, né? Eu não vou entrar muito ao mérito aqui, até para não levantar nenhum questionamento indevido, mas nós tivemos lá alguns contratos que poderia ser algum tipo de favorecimento, ou esses produtos ou serviços não serem necessários para a Câmara Municipal. Não sei se a gente pretende, a CPI pretende começar por esse contrato, como que vai ser a dinâmica disso, até para uma produção paralela aí acontecer. O senhor que dá a dinâmica, presidente, nós sugerimos... Eu não entendi sua pergunta. Tá. O senhor entendeu, presidente? O Paulo Búfalo? Não, vamos ser mais direto. O contrato do suíte de corte extra de R$400 mil, que foi citado. Acho que nós podemos começar já chamando esse contrato com prioridade para que a gente verifique.
Mas aqui o que eu comecei a falar é sobre a casa fazer a filtragem para mandar esse material para a gente, porque eles mandaram uma planilha com 96 contratos. Isso, né? está aqui. Daí o que o Igor está propondo é já chamar o empresário? Já chamar esse contrato com prioridade no conjunto dele, já receber, estabelecer essa prioridade para esse contrato. Acho que ele já foi para esse equipamento, né? Presidente, pela ordem, né, corroborando com o que todos estão falando, né, na nossa discussão com o MP já foi, nos autos nós vamos receber 8 que já foram objeto do Ministério Público, né? O vereador Carmo está lembrando isso, então já tem esse que foi citado agora pelo vereador Paulo Búfalo e tem esses 8 que também já vamos receber nos autos, então esses talvez, né, no meu entendimento, seja a prioridade. Presidente. E a gente deva trabalhar o restante também, né, para ver, numa análise mais apurada, se não tem mais alguma coisa. Presidente, só para complementar o que os vereadores trouxeram, né, são 8 contratos que foram encerrados, né, que isso que entrou na investigação do Ministério Público. Presidente, só para deixar claro, eu não estou falando que a gente não vai ouvir nenhum vereador, Paulo. Eu estou falando que, como prioridade, a gente já tem um direcionamento. Esse primeiro que já foi falado da suíte e esses 8 que já estão nos autos. Esse já é um caminho que a gente já começa a trilhar. Os outros, eu acho que os 96, eu acho que são interessantes a gente fazer uma análise. Mas para início do trabalho, porque se a gente vai ficar esperando, fazer análise, vai demorar mais uma semana, 2. Esses 8 acho que já pode ser pedido pela comissão e a gente começa já a fazer esse vereador caminho. Major Jaime, eu concordo com Vossa Excelência, né? Só estou relembrando que foram 8 contratos que foram encerrados, né? Então, foi isso que eu coloquei aqui. Concordo, presidente. Vamos começar pelos 8 contratos encerrados. Bom, eu acho importante a gente deliberar aqui, a princípio os 8 contratos e se a gente achar mais um ou outro aí, a gente não precisa ficar deliberando. Não, senhor presidente. Fica a meu critério fazer isso e a gente decidir no nosso grupo e fazer a solicitação, correto? Senhor presidente, esse em particular, né, além dos 8 encerrados, para que a gente possa, eu estou procurando aqui na planilha, mas não estou localizando, mas lembrando que é um equipamento para cortes que foi locado e que a empresa detentora aqui dos trabalhos da TV Câmara já possui esse equipamento. Então, a essa situação que nós estamos nos referindo. Presidente, pela ordem, uma coisa é o que já foram encerrados, não está trazendo nenhum tipo de ônus para se foi ou não foi, é ser investigado. Esse que eu estou falando está ativo, mensalmente sendo pago. E o Ministério Público deixou ali mais ou menos claro que esse equipamento a Câmara já tem um outro equipamento aqui sem utilidade. Eu proponho que os colegas aí que são da área, você, a Paola, o Paulo Búfalo já está estudando a questão e outros mais que queiram, a gente no nosso grupo lá já separa esses aí, eu faço o encaminhamento, pede, vamos agilizar, não vamos entrar aqui no... Tá bom, até para que seja um elemento para que a gente utilize na oitiva. Ok. Então, isso é uma solicitação para casa, que a gente vai fazer agora, uma filtragem. A reunião com o Ângelo Carvalhais, eu já falei, mas nós não deliberamos, né? Então, a gente vai... Senhor presidente, esse contrato ao qual nós terminamos agora, ele estará em nossas mãos até quando? Até sexta ou segunda? Era para estar hoje, segundo o promotor... Não, os contratos aqui da casa. Já está aqui a planilha toda, agora a gente precisa solicitar o contrato para eles disponibilizarem. Porque assim, acho que está tudo em... Se for imprimir em papel, é uma loucura, né? Então, a gente está pedindo tudo digital, né? E aí eles disponibilizando o link, cada um vai abaixar e estuda o material. Nós não deliberamos a reunião com o Dr. Ângelo Carvalhais. Então, Paulo Búfalo... Qual é o motivo da reunião, doutor Ângelo? A reforma da Câmara, o contrato da reforma da Câmara, que teve denúncia de um funcionário da empresa que fez a reforma, dizendo que existia irregularidade no contrato, e aí ele coloca a tese dele lá, de planilhas e tal, que isso dá uma margem muito grande na medição
que se faz mensalmente para receber, que ali você não tem, é uma subjetividade muito grande, entendeu? E isso a gente precisa entender esse mecanismo aí, e lógico, o promotor, ele já está fazendo esse trabalho na nossa frente. Senhor presidente, só uma parte, me desculpe, voltando à questão anterior, o contrato ao que nós nos referíamos é o contrato número 35 de 2022, cujo objeto está aqui. Contratação de prestação de serviço de locação de suíte profissional para produção de áudio e vídeo e transmissão ao vivo. Pela ordem. Contrato de 423.870. 49 meses. Não é o 3522? 35 de 2022. Qual o valor? 423.870. Mensal, né? O aluguel? Não, aluguel. 49 meses. Opa, peraí. Não tem referência. Pelo que está de referência aqui, aparentemente. Não sei, não posso afirmar isso. Por isso queremos ver o contrato. Senhor presidente, eu a título de instrução, não era necessário nós oficiarmos a presidência da casa para ela explicar por que, sendo que já existia um equipamento, por que foi feita uma licitação? Não é importante isso? Vereador, a presidência da casa na época é o vereador que está sendo investigado. Então, mas nós podemos oficiar e pedir o relatório, inclusive uma cópia do contrato e uma cópia da licitação, para a gente não ficar patinando muito. O que nós temos, que eu recebi informação, presidente, é que cada contrato tem um fiscal designado, inclusive com o nome no Diário Oficial. Nós podemos, inclusive, cada contrato tem uma pessoa, tem um fiscal. Tem. Na planilha nós já temos algumas das informações, senhor presidente. Senhor presidente, só um questionamento anterior que o vereador Luiz Cirilo fez. Senhor presidente, só um questionamento anterior que o vereador Luiz Cirilo fez com relação... A gente está com a planilha, mas a gente precisa solicitar formalmente os contratos para a gente ter acesso à íntegra, né? A cópia do contrato e a licitação, né? E eu gostaria de saber se a gente vai fazer isso hoje aqui. Eu gostaria também, presidente, no mesmo sentido, de um parecer técnico dos responsáveis aqui da casa, para subsidiar a gente, se isso, para começar, isso era necessário ou não. Quem são os responsáveis aqui da casa para mandar para a gente um parecer dos profissionais aqui. Aí já é um bom começo. Sim. Bom, eu vou fazer uma proposta para simplificar aqui, para que a comissão... Senhor presidente, o pessoal da Câmara aqui, muito atentos, já informaram que o portal da transparência, ele já dispõe do contrato na íntegra que pode ser observado. Então, esses valores citados aqui, inclusive, é dividido em valores mensais, já tem os dados que nós podemos acessar, nós vamos receber o link na sequência. Então, são 3 coisas aqui nesse item aqui. Uma, os contratos aí, 8 ou 9, que a gente vai pedir para a casa nos mandar, um já está aí disponível. Outra coisa é um parecer técnico que o Igor está sugerindo, da necessidade de se contratar esse suíte, né? E o terceiro, não lembro, que a gente falou tanta coisa aqui. Fiscal? O que tem o fiscal? Já está na planilha. Já aparece aqui na planilha. Eu tinha uma outra coisa, né, nesse item aqui. Enfim, qualquer ajuste aqui que a gente precisa fazer, se é 8, se é 9, o parecer técnico, tudo que for relacionado com essa filtragem, a gente delibera que nós vamos resolvendo aqui, senão nós vamos ficar discutindo aqui o dia inteiro.
Não, senhor presidente, só tenho uma dúvida sobre isso, com relação a esse encaminhamento, né? Acho que a Câmara já trouxe aqui a resposta, né? Sobre o que o vereador Igor Diego trouxe, assim, se a gente vai solicitar o parecer técnico desses contratos, a gente precisa listar quais são esses contratos que a gente quer o parecer técnico para a gente ter a outra reunião. Então, essa discussão que a gente está fazendo aqui, eu acho que ela é necessária por conta disso, para a gente deliberar quais são os contratos que a gente quer um parecer técnico. Então, e também, se a gente vai adicionar já os fiscais como sendo possíveis testemunhas para a gente realizar oitivas. Então, eu proponho que nós deliberemos que esse item dos contratos, se vai ser 8, se vai ser 9, se vai ser 10, se vai ter o parecer técnico de 1 ou de 2 contratos, a gente resolva entre nós e tome as providências, para a gente não ficar discutindo isso aqui agora. Pode ser? Então, Paulo Búfalo? Sim. Paola? De acordo. Igor? Favorável. Siga, Paola. Favorável. Sim, presidente. Ok. Próximo, então, vamos deliberar aqui entre nós, depois da nossa reunião fora daqui, sobre esses detalhes, se é 8, 9, 10 contratos, quais parecer técnico a gente vai sugerir e qualquer outra sugestão que vocês queiram dar. A reunião com o Dr. Ângelo Carvalhais referente à reforma, ao contrato de reforma, né, da casa, nós vamos marcar uma reunião com o promotor Ângelo. Paulo Búfalo vota como? Favorável. Paola? Favorável. Favorável. Igor? Major? Carmo? Concordo. Concordo, presidente. Concordo, sim. Ok. Vamos marcar então reunião com o Dr. Ângelo. O terceiro item aqui, dentro do terceiro item, é o pedido de afastamento ao Ministério Público para que acione a Justiça referente ao afastamento do presidente Zé Carlos. Eu defendo essa possibilidade porque a gente já teve aqui um pedido por parte de 2 vereadores da Casa antes de ter sido protocolada a CPI, iniciados os trabalhos. Então foi um tempo atrás, a própria Justiça negou esse pedido, porque eu até entendo que o procedimento normal é a CPI primeiro se instalar, ou uma CP no caso, para depois se fazer o afastamento, né? Eu julgo que naquela época até a Justiça agiu de forma correta, mas quem sou eu para falar que foi ou não foi, né? É simplesmente a minha opinião pessoal. Mas acredito que o momento atual exige essa atitude, até porque a gente consultou a Casa, os procuradores, existe uma dificuldade porque o regimento não contempla essa possibilidade, a não ser se instalando uma CP, e isso leva um rito e demora, e não sei o que, não vai atingir o objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Que a CPI trabalhe de forma independente, não que a gente está dizendo que se ele voltar ele vai interferir, nada disso, mas para que a gente tenha um ambiente, até para a opinião pública, tudo que é no mínimo mais ético, né, que isso aconteça. Então essa é a minha proposta para os colegas, por favor, se manifestem. Não, eu gostaria de ouvir novamente. O que eu disse? Tá. A proposta seria a gente fazer um ofício ao Ministério Público pedindo para que ele acione a Justiça para o afastamento do presidente Zé Carlos. Uma vez que é a Justiça que o advogado aqui me corrija. Senhor presidente. Isso foi do ofício para a Câmara. Desculpa. Para a presidência, né? Para a presidência da Câmara? A comissão ela pode deliberar sobre esse assunto. Daí o plenário, que é soberano, é que decide. Não, na verdade a gente vai fazer um pedido. A CPI está fazendo um pedido, nada mais do que isso. Porque se a gente fizer o plenário para afastar, tem todo um rito aí, instauração de CPI, papapá, né? Como não é o caso, não é uma CPI, é uma CPI, a CPI não tem esse poder, né? A gente precisaria concluir os trabalhos, ter o relatório. Se o relatório for votado a favor, que houve irregularidade, aí se instala uma CPI. Senhor presidente, me desculpa, mas me parece, salvo engano e outro entendimento dos colegas e da colega Paola, a informação passada pelo Dr. Rodrigo é de que ele já fez uma solicitação.
Não foi aceito. aceito. Um esclarecimento que o Daniel Biscola me passou aqui. O que eu estou falando aqui é o seguinte: pedir ao MP, o titular da ação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, que peça o afastamento dele por 90 dias para não atrapalhar as investigações. O artigo que foi solicitado pelo Nelson Rossi e Marcelo Silva diz respeito a uma outra lei, um outro artigo, não lembro qual que é. Esse aqui é específico sobre improbidade administrativa. Senhor presidente, no meu entendimento, né, o dia que a gente foi no Ministério Público é o mesmo do que o vereador Paulo Búfalo, né? Eu acho que não tem prejuízo a gente deliberar sobre isso, mas eu acho que a gente precisaria realizar uma consulta à Procuradoria, assim como o vereador Cirilo solicitou, da gente ver se tem algum mecanismo de afastamento via plenário, para a gente conseguir deliberar sobre isso. Uma vez que o Ministério Público já fez essa solicitação e foi negada, eu acho redundante solicitar um novo ofício com esse mesmo pedido. Você acha o quê? Desculpa, não escutei. Redundante. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria partir pelo pressuposto que o senhor vai fazer um pedido. Eu queria saber se a CPI já encaminhou algum pedido para o próprio parlamentar, para o próprio vereador. Porque... Não, pedido, porque, pelo que eu sei, ele se afastou de livre e espontânea vontade. Sim. E quem disse que ele vai voltar? Já conversou, já pediu, já oficiou, já... Então, ele tem prazo de quanto tempo? Então, mas ele pode pedir novamente? Ele pode prorrogar, ele pode pedir fazer um novo pedido. Porque assim, eu acho que tem que ouvir a pessoa. Às vezes ele vem um dia, pede mais 30 dias, não sei. Tem que ouvir, eu acho que tem que... A presidente da casa tem que ligar, ou nós, o senhor presidente, não sei como podemos fazer isso. Como não existe nada previsto no regimento que possa afastá-lo, e aí ele teria que depender da vontade dele, eu gostaria de escutar o doutor Fernando, a doutora Bruna, se tem algo a acrescentar, alguma observação do que eu falei aqui sobre o afastamento, do pedido do afastamento. A gente delibera, né? Então, eu tenho a posição pessoal de que a gente não fazer um pedido para o vereador Zé Carlos, etc. Fica uma coisa muito pessoal e amanhã ele pode falar uma coisa, amanhã ele muda de ideia. A gente precisava ter um embasamento jurídico, na minha opinião. Então, o que a CPI estaria fazendo é um pedido ao Ministério Público, para que ele, que é o autor da ação de improbidade, faça esse pedido novamente, porque os próprios procuradores na reunião... Então, o juiz eu não sei, juiz, cada hora é um juiz que cai, né? São processos diferentes. Senhor presidente, vale também, então, nesse sentido, como o senhor está colocando a opinião pessoal... Só para concluir, Igor, assim, existem três coisas diferentes. Primeiro, o pedido lá dos dois vereadores, Nelson e Marcelo, que é uma coisa. Segundo, os procuradores já pediram, dentro do processo que eles abriram, o afastamento do Zé Carlos, a Justiça negou também. E agora é a CPI, num outro momento, num outro contexto, pedindo. Entendeu? É isso que eu queria ressaltar. Só completando já nesse assunto mais pessoal, deixar registrado que, pelo que eu tenho visto, ouvido, né, como membro da CPI, o vereador Zé Carlos, ele tem contribuído, ele não tem dificuldade, trazido nenhum tipo de dificuldade para a CPI, para as investigações, né? Então eu acho que não pode superar essa etapa. Eu acho que o senhor está certo de se embasar juridicamente, é uma preocupação, e se for colocado em votação, eu voto contrário já ao pedido do Ministério Senhor presidente, até que não se ouça ou não converse com ele, ou que tenha um contato. Senhor presidente, pela ordem. Necessário. Eu acho que, na linha do vereador Igor, Diego, eu acho que o senhor teria condições, como presidente dessa casa, entrar em contato com o vereador Zé Carlos, conversar com ele se há interesse dele em prorrogar essa licença dele, que seria do interesse, no primeiro momento, de todos os vereadores membros da comissão,
independente do posicionamento do Ministério Público, que nós temos aqui interna corporis a nossa comissão, e se houver interesse dele em se licenciar por mais 30 dias, não há necessidade de fazer qualquer requerimento ao Ministério Público. Ok. Então tem essa sugestão do Igor, que o Cirilo corrobora com ela, de fazer primeiro o pedido ao Zé Carlos. Então reitero a minha observação de fazer as duas coisas, incluir esse pedido pessoal e uma coisa, acho que não, mas se ele não aceitar, cancela a outra. Se ele aceitar, perde o objeto. Se ele aceitar a prorrogação... Porque senão a gente vai ter que marcar de novo, deliberar de novo. Mas eu então, fiz protocolo, presidente. Não precisa. Só protocolo. Vocês, os procuradores, gostariam de alguma sugestão, não? Tá. Senhor presidente, só ressaltando, relembrando a fala do próprio promotor. O promotor, ele fez o pedido à justiça e foi indeferido esse pedido à justiça. Então, eu acho que se nós seguíssemos um caminho do vereador Cirilo e do vereador Igor, eu acho que seria muito, muito interessante aí uma conversa interna, tá bom? Okay. Eu acho, presidente, que é unânime aqui a necessidade do presidente se afastar, né? São duas coisas diferentes. Eu acho que é unânime, que eu acredito, não sei, não consultei os colegas, mas a gente acredita que, como presidente da Câmara, não dá enquanto a CPI estiver aqui. Mas eu acho prudente consultá-lo, né? De alguma maneira, eu não sei qual maneira o senhor vai avaliar melhor, aí tem que construir. Talvez já se resolva administrativamente, internamente, esse problema que a gente tem aqui. Mas estou à disposição para votar o que for necessário. Ok. Em relação ao pedido da Justiça que foi negado aos procuradores do GAECO, eu entendo, na minha visão pessoal, que da mesma forma como os dois vereadores pediram e o GAECO pediu, na época não havia uma CPI. Então o contexto era diferente. Agora que existe uma iniciativa dessa Casa Parlamentar para auxiliar os trabalhos e trabalhar paralelamente, eu acredito que seria muito diferente o contexto. Oi. Presidente, pela ordem, né, dentro do que está sendo falado aqui por todos, né, e vou pegar um pouquinho do vereador Cirilo e vereador Igor, eu acho que também a gente pode esgotar esse caminho político, né, que é conversar com o presidente. Ele ainda é presidente, né, ele se afastou do cargo, mas ainda é presidente da casa. Como o vereador Igor falou, acho que todos são unânimes que não é interessante, né, para o bom andamento dos trabalhos que ele esteja presidindo a casa. Isso acho que é um ponto que até eu, talvez, né, não conversei com ele, mas talvez ele até entenda isso. Mas para que isso seja feito, eu acho que se conversar com ele, tiver esse caminho político, ele fala, não, eu fico mais 30 dias e fico mais 30. A gente não tem a necessidade de deliberar com relação ao ofício ao MP. Então eu acho que deveria ter esse caminho político de conversar com ele e falar, ó, qual o seu entendimento. E para vocês que estão sugerindo isso, qual seria qual seria o procedimento? Quem falaria? Como seria? Senhor presidente, o senhor mesmo pessoalmente faz isso, ou o senhor pode designar um procurador, para que o procurador entre em contato com o presidente e fala... Ou seja, seria um contato pessoal e verbal, nada documentado. Senhor presidente, eu tô avaliando o seguinte aqui, né, que há uma situação, nós estamos numa comissão e num processo de apuração de denúncias, inclusive o afastamento dele envolve ampla defesa e também o fato dele entender, naquele momento em que não havia CPI, né, que estava no processo de instalação, que ele deveria fazer para demonstrar a não interferência no processo. A CPI ela precisa se manter nesse critério. Eu estou achando que essa movimentação da CPI para fazer esse questionamento coloca por terra isso. Porque
ampla defesa, ele terá, mas nós irmos questionar para a gente adotar ou não um procedimento, eu estou achando que não cabe muito nesse rito aqui Eu corroboro com a sua opinião. Se vocês deliberarem que tem que ser verbal, eu não seria essa pessoa. Eu acho que a CPI não pode ter esse contato direto, porque isso dá margem ao imaginário. Que você foi falar uma coisa, você pode ter falado muitas outras coisas. Então, perde um pouco a credibilidade do processo, eu acredito. E isso até pode ser questionado, a CPI, a legalidade da CPI. Nós é que deliberamos, mas eu acho bem temerário essa proposta de um contato verbal. Senhor presidente, eu acho que é uma cautela que nós precisamos ter. Talvez tenhamos que aprofundar um pouco mais esse tema ao invés de deliberarmos hoje. Tem um prazinho ainda, né, de pelo menos uma semana. Nós podemos deliberar esse procedimento e ver como nós fazemos dentro de um rito para preservar a tarefa dessa CPI. Eu gostaria de propor da gente votar já e fazer as duas coisas. Fazer o documento pessoal, fazer o pedido ao MP. Eu acho que uma coisa não interfere na outra. Qual vier primeiro, sabe? Eu acho que essa é a minha sugestão, da gente votar já e com essas duas opções correndo paralelas. E a outra opção é não votar hoje. O Paulo Búfalo sugeriu votar outro dia. Eu sugeri que nós precisamos amadurecer o tema, estudar exatamente como que nós faríamos essa movimentação. Outra opção é só fazer o documento, outra opção é votar os dois. Porque assim, há uma compreensão nossa de que ele precisa se manter afastado. Então vamos construir esse caminho de forma a preservar o rito, o trabalho da CPI. Então nós estudaríamos mais isso antes de deliberar. Nós já temos consenso em torno do afastamento, mas vamos construir o rito para preservar o trabalho da CPI, para que não haja questionamentos posteriores, enfim, né? Podemos votar então? Eu vou. Pode falar, pode continuar, presidente. Então temos 3 propostas. O número 1 deixamos para uma outra ocasião. Número 2, fazemos o documento para o presidente Zé Carlos, pessoalmente, direcionado para ele. Senhor presidente, uma outra. Retira. Tá. Uma então, outra ocasião é muito impactante. Porque uma outra ocasião pode. Não, o mais breve possível, dentro do tempo que nós temos, assim, né? Perfeito. Então temos 2 propostas. Presidente, até me perdoe, mas reforçando o que o vereador Paulo acabou de falar, semana que vem já, se eu não me engano, já tem esse prazo, dia 27 ou 28. Então essa próxima reunião, né, que nós tivermos já tem que estar deliberado, né? Então já temos que pensar nesse sentido. Ok, então o Luiz Cirilo retirou a proposta dele de fazer a tentativa via presidente Zé Carlos. Fica 2 opções: votamos outro dia, na próxima reunião, enfim, ou votamos hoje o pedido ao MP. Paulo Búfalo. Proposta dele, né? Vamos tentar fazer uma proposta de consenso, senhor presidente. Eu avalio que nós pediríamos essa consulta mais aprofundada imediatamente. Tendo esse documento, nós chamaríamos rapidamente aqui entendo que o prazo está apertado, nós chamaríamos aí uma extraordinária aqui para poder deliberar especificamente sobre esse tema. Ou seja, mantemos as 2 propostas. Mantém, só que talvez um prazo. Eu mantenho a minha de votar hoje, mas respeito a sua, por favor. Fique à vontade. Não, nesse caso, pela emergência, porque aí nós vamos acabar pelos prazos
judiciais, a não ser que o outro vereador mantenha a proposta que eu fiz, eu prefiro retirar e votar com o vereador Paulo. Ok, Paola. Eu vou reiterar, né, o que a gente já disse aqui, no sentido de que isso já foi realizado pelo Ministério Público, e todas as vezes que a gente remete, né, a presidência, melhor, quando o Ministério Público remete à Câmara, ele remete à presidência e nós também, né, todos os vereadores aqui entendem pelo afastamento, já que o vereador Paulo retirou a proposta dele, eu voto junto com a presidência. Obrigado, Igor. Igor? Senhor presidente, eu acho que o que está em votação é se a gente manda ou não, né? Para o Ministério Público, é isso? Isso. Não. Hoje ou não? Não manda hoje. Senhor presidente. Se não for mandado hoje, não vai mandar mais, é isso? Senhor presidente. Porque o que eu falei desde o início foi outra coisa. Senhor presidente, pela ordem. Posso apenas... Eu acho que a comissão, ela está madura o suficiente para ter definido que o afastamento do presidente seria a melhor opção no momento, certo? Acho que isso não há divergência entre nenhum dos membros. A divergência se dá da maneira com que nós vamos fazer o encaminhamento disso ao presidente Zé Carlos. Então o senhor poderia, como o senhor colocou na pauta, poderia votar qual é a posição da comissão quanto ao retorno dele ou não, consequentemente o afastamento, a continuidade do afastamento, e em ato contínuo o senhor já oficia a Procuradoria para que ela faça o estudo e veja qual é a melhor maneira para evitar qualquer impasse jurídico que possa comprometer o trabalho da comissão. Então, essa consulta já foi feita à Procuradoria, não existe no regimento nada relacionado a isso e a comissão tem total poder para deliberar. Então, e nós só vamos, inclusive, se não há, nós só vamos comunicar ao presidente qual é a posição da comissão, que numa hora dessa já está se tornando público também, porque está sendo televisionado ao vivo. Apenas ele vai se posicionar, se ele concorda ou não com a decisão da comissão. Então, volta a sua sugestão inicial, fazer o documento ao presidente Zé Carlos, do Igor. Que eu acompanhei. Então, vamos voltar à votação. É isso que eu estou falando, presidente. Então, fazer um pedido direto ao presidente Zé Carlos para ele se afastar por livre e espontânea vontade. Eu gostaria de, senhor presidente, de alguma maneira ou outra, só um minuto, por gentileza. Eu gostaria de alguma maneira ou outra que o advogado, o representante, o vereador se posicione, pode ser pelo e-mail, cpi.contratos, qual é o posicionamento dele. Após saber se ele está disposto, eu me sinto contemplado. O que eu quero é que ele, né, se posicione, porque aí a gente não precisa entrar com vias judiciais. Judicialmente falando, eu acredito que é o final dessa CPI que vai encaminhar para o sim ou para o não, o afastamento do vereador. Senhor presidente... Mas não agora, prematuro. Senhor presidente, vereador Igor Diego, eu discordo, né, sobre a questão se é o fim da CPI que a gente vai deliberar sobre afastamento ou não, né? A gente tem que lembrar, inclusive, que o ano legislativo acaba agora, né? Então o vereador José Carlos vai deixar a presidência no final desse ano, né? E a partir do ano que vem a gente vai ter outro presidente, né? Outra presidenta, talvez. Mas eu acho, né, que a gente está voltando à votação, né? Sobre se a gente encaminha para o Ministério Público o ofício ou se a gente adia essa decisão. Eu acho que todo mundo tem o entendimento de que é necessário o afastamento do vereador Zé Carlos da presidência para que a gente consiga ter o trabalho ocorrendo da melhor forma possível. O Ministério Público, inclusive, disse isso para a gente, que cada vez que eles fazem uma solicitação para a Câmara Municipal, ela passa pela presidência. Então, a investigação como um todo, né, nesse momento, ela fica comprometida por isso, né? Não acho que seja necessário a gente votar, né, se a gente acha que ele deve se manter afastado ou não, porque eu acho que isso é unanimidade. A gente tem que votar justamente se a gente faz isso hoje ou se a gente vai adiar, né, para algum outro momento. O hoje ou não, antes de votar o hoje ou não, tem as duas propostas. Encaminha para o presidente primeiro ou a minha que oficia o MP. Então, acho que primeiro isso... Senhor presidente,
solicitar encaminhar primeiro para o vereador Zé Carlos já é adiar. É uma proposta. Não, tudo bem, mas isso já é adiar, entendeu? Então não é uma proposta diferente as duas coisas, é só esse entendimento. Adiar o envio para o Ministério Público, né? É isso que a gente está votando. Ou a gente adia o envio, né, do ofício via Ministério Público. A de adiar a proposta do Paulo Búfalo. Ou a gente manda hoje. Presidente, pela ordem, pegando o que a vereadora Paula falou, mas também o vereador Cirilo, se a gente for mais objetivo, a gente aqui está no entendimento, acho que todo mundo já mais ou menos entendeu, o afastamento é importante, mas eu acho que tem que ser votado isso. Tem que ser votado e cada um falar, eu voto pelo afastamento. Somou aqui 7, já tem ali a ata falando que 7 da comissão votaram pelo afastamento. A forma que vai ser, como o Cirilo falou, é que a gente precisa só verificar isso e vai chegar para ele. Ele vai ter essa informação. Major, desculpa, mas eu acho que a gente não precisa nem votar quem é a favor de afastamento aqui, né? Não, tem que estar registrado. Tá bom. Tem que estar registrado. No meu entendimento, tem que estar registrado. Vamos votar. Você é a favor do afastamento, Paulo Búfalo? Favor do afastamento. Sim, Paola? Favorável ao afastamento. Favorável. Major? Pelo afastamento. Carmo? Senhor presidente, sim, sou a favor do afastamento e, voto isso. Depois eu coloco minha posição. Sim. Ok. Qual que é o próximo votação agora? A próxima votação, acho que já estava no meio aqui, presidente. O Paulo Búfalo votou. Então, mas o Cirilo, a sua estava fora e agora voltou para a votação. Mas mantém a mesma coisa. Não. A votação era que o Paulo Búfalo começou, era se a gente ia mandar para o MP hoje o ofício ou adiava. Não, mandamos. Eu tinha saído do cenário, aí o Cirilo trouxe de volta. Nós vamos trazer de volta? Adiar. Não, a questão de solicitar o direto ao Zé Carlos. Vai voltar para a votação ou não? Senão a gente volta a destacar 0. Senhor presidente, Vossa Excelência é presidente dessa comissão. Acho que cabe a Vossa Excelência dizer-nos qual que vai ser a votação, inclusive. Bom, vamos... Senhor presidente, eu acho que já é ponto pacífico o desejo da comissão, eu acho que dos vereadores. A promotoria já agiu no sentido e agirá no sentido de, eu acho que ela tem o dever dela, o rito dela. Eu acho que a ação proposta aqui por nós vereadores aqui já chegará ao presidente. Eu acredito nisso de verdade. E se tiver, eu acho que nós temos que sim que aguardar as posições dessa semana agora, para, se necessário for, vendo realmente que nós não vamos ser atendidos, buscarmos outros meios para que isso torne-se realidade. Essa é a minha votação, senhor presidente. Bom, isso que o Carmo está falando. Sim, não, o senhor continua, isso aí. Então, a gente estava numa votação em curso, o Cirilo pediu uma coisa e o que o Carmo acabou de falar é o que estava votando. Se ia votar hoje, encaminhamento ao Ministério Público, ou se ia aguardar uma outra reunião. Isso já estava sendo votado isso. Aí no meio da votação, o Cirilo falou sobre a possibilidade de mandar direto para o Zé Carlos o pedido, né? Foi isso? Senhor presidente, eu só estou tentando ganhar tempo com um assunto que eu acho que não precisa tanta discussão. Se a minha proposta de encaminhar para ele estiver atrapalhando o andamento da reunião, eu retiro. O que eu estou tentando é ser prático nisso. A comissão definiu uma posição. Ela entende que seria pertinente o presidente Zé Carlos se afastar da casa para que não possa de maneira alguma influenciar no trabalho da comissão e das próprias investigações que ocorrem no âmbito judicial. Isso é um fato. Como vai ser feito isso? Como não vai ser? O senhor não precisa de tantas discussões. Ou é por ofício, ou é por um telefone. Nós queremos saber do presidente se ele vai prorrogar a sua licença ou não. Entendeu? Até porque nós não temos condição, se ele não concordar. É que na nossa votação não estava em pauta se ele vai concordar, se ele não vai. Isso, a gente não estava votando isso. Essa pauta também não é nossa, é dele. Essa pauta, se ele vai concordar ou não é nossa. Então, o que estava em votação é: mandamos o pedido para o MP, hoje deliberamos ou não. É isso que estava em votação. Pode ser?
Pode ser? Então, temos 2 votos favoráveis, o Igor, um não. Major. Pelo não encaminhamento. Como é que é? Pelo não encaminhamento ao MP. Pelo não encaminhamento ainda hoje. Que situação, hein? Não tem nada para dizer. Eu vou me abster dessa votação, viu? Porque ela é inócua. Temos 3 a favor de hoje, temos 3 contrários e você desempata. Senhor presidente, nesse caso é um voto de Minerva, mas no meu vai empatar. O meu voto é para despachar hoje e vamos ter 3-3. Não, mas você vota 2 vezes. Ah, 2 vezes? Então, sinto muito, senhores. Vamos fazer o pedido, então. Obrigado pela instrução aí, que eu não sabia desse detalhe. Então, pedido de afastamento ao MP deliberado. Mudança do horário das 15 horas para as reuniões ordinárias, todas as quartas às 15 horas. Paulo Búfalo, ok. Paola. De acordo. Igor. Favorável. Major, Carmo. 15 horas, quarta-feira. Favorável às 15 horas. Favorável, presidente. Reuniões ordinárias. Esse item foi rápido, hein, presidente? Outros itens que havíamos solicitado na reunião anterior, como instalação do cofre, foi colocado no meu gabinete, gabinete 4, do vereador Paulo Gaspar, um armário, é um cofre mesmo, né? Ele tem 1 metro, um pouco mais de 1 metro por 50, é o tamanho de uma mesinha, e foi alegado que não existia outro local para deixar esse cofre. Então foi sugerido lá, até porque eu não sei nem como é que abre aquele negócio lá. Quem vai colocar documento ou não é o pessoal da casa, o Henry. Enfim. Isso mesmo, presidente. A gente nem vai... Definido, então. É só um local que está lá. Eu voto sim, no seu gabinete. O Henry, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não, né? Ok. Então já está lá no gabinete 4. Você vai... Eu nem sei se está cheio ou vazio, porque está fechado. Seria procedente abrir e tirar umas fotos antes lá. O e-mail já foi solicitado, já foi o cpi.contratos@câmara.sp.leg.br, se eu não errei nada, e já foi criado o mailing, chegou na caixa do presidente, já dispara automaticamente para todos os vereadores. Independente disso, tudo que chega a gente está compartilhando nos nossos grupos do WhatsApp, e acho que Cirilo, concentrar o encaminhamento. Já falamos disso? Não, era apenas para concentrar no senhor, presidente, todos os requerimentos que possam ser de interesse dos membros da comissão ao senhor, para que o senhor faça o direcionamento. Entendi. Esse seria A outra coisa é a seguinte, acho que oficialmente, acho que nenhum vereador, nem a vereadora Paola, ousou falar em nome da comissão. Eu quero fazer essa observação. Mas eu acho que nós deveríamos, em razão da seriedade com que a comissão foi instalada, concentrar no senhor falar oficialmente em nome da comissão. Caso algum vereador ou vereadora se posicione, fica a critério da pessoa, do vereador, do membro da comissão falar, e a critério da imprensa dar a devida importância. Eu acho que seria isso, porque senão daqui a pouco perde o foco. Cada um... Eu estou tomando como exemplo, o vereador Paulo Búfalo fez alguns questionamentos pertinentes à Procuradoria. Eu vi no nosso WhatsApp, lá no grupo. Mas eu acho que deveria passar pelo senhor, para que o senhor fizesse o encaminhamento. Você não perde a rédea, né? Acho que é apenas isso. Inclusive, enaltecendo aí os questionamentos feitos pelo vereador Paulo Búfalo. Presidente, na verdade aqueles questionamentos nós fizemos direto à Procuradoria, porque a gente está num processo de constante aprendizado na atuação política. E aí eu imaginei que eu precisaria daquelas informações, mas não são informações relativas ao processo em si, são informações relativas a um rito.
Então, nas próximas vezes, nós adotamos esse procedimento, encaminhar ao presidente. Isso é uma questão. Do outro tema, senhor presidente, acho que é isso. Os parlamentares dessa comissão, eles têm as suas prerrogativas, embora haja o presidente, que foi quem articulou o requerimento na casa, o relator que foi escolhido por votação. Cada vereador e vereadora tem as suas prerrogativas, e, portanto, não há como dizer para a imprensa ou para qualquer órgão que dialogue com o presidente, com o relator, vai dialogar com a comissão. Até porque, ao final, nós podemos ter 7 relatórios aqui diferentes, né, com diferentes visões sobre o mesmo tema, ou votos separados, enfim. Então, segue respeitando essas prerrogativas de cada parlamentar. Senhor presidente, dialogando com a proposta do vereador Luiz Cirilo, né, e também com o que o vereador Paulo Búfalo acabou de dialogar, eu acho que cada um dos membros tem a sua própria prerrogativa, né? Então, quando a gente realiza uma consulta, né, com relação à procuradoria sobre algum rito, sobre algum ponto no regimento, né, eu acho necessário que ele seja de conhecimento de todos os membros, né? Mas remeter à presidência para que isso seja feito à procuradoria, eu acho que é um exagero de zelo, porque a gente também tem as nossas próprias estratégias quando a gente fala das oitivas, né? Então, eu acho que a gente precisa também ter esse entendimento, porque não só nós, né, membros da CPI, podemos fazer essa consulta à procuradoria, mas qualquer um dos vereadores dessa casa, né, qualquer uma das vereadoras dessa casa. Então, eu acho que isso é querer colocar uma burocracia em cima de um tema que é desnecessário nesse momento. Acredito também que a gente tenha que ter alguns ritos, né? Eu acho que as reuniões estão para isso, para a gente publicizar essas consultas, né, que a gente vem fazendo. E eu acho que as reuniões estão justamente nesse sentido, para a gente compartilhar essas informações. Pois não. Acrescentando as falas do vereador Cirilo e da Paula Miguel, e também do vereador Paulo Búfalo, eu acho que é um aprendizado para todos nós. Estamos aí e com atuações políticas diferentes, isso é muito importante, e também no processo de adquirir experiência. Eu acho que todos nós estamos nesse mesmo processo. O que tem mais experiente aqui foi o vereador Cirilo, que já presidiu uma CP, mas para todos nós é uma nova experiência, com diferenças na atuação política, é um meio de aprendizado. Então, no ponto de vista, duas coisas. Se nós conseguirmos concentrar, vereadora, todas as informações, como foi o pedido, legal o pedido do Paulo, e colocado no grupo, disponibilizado no grupo. E a ideia da Paula de desburocratizar é verdadeira mesmo, não é necessário nós burocratizarmos. Então, eu acho que na visão do vereador Cirilo e da vereadora Paula, nós encontrarmos o caminho do meio, tudo que existir de documentação, mesmo pedido por mim, e eu tiver a oportunidade de disponibilizar ao presidente, o presidente coloca no grupo, de acordo com a necessidade de cada um. E mais uma coisa, presidente, que não é necessário ser votado, eu queria apenas também colocar, tendo em vista a nossa experiência na pandemia, nós, vereadores, tivemos oportunidade muitas vezes de discutirmos até na comissão de legalidade, muito quente às vezes os debates, questionados e assim por diante, mas nós agimos muito efetivamente dentro do WhatsApp. Então, eu gostaria de propor aqui à comissão e aos vereadores, se nós pudéssemos, sob a batuta do presidente sempre, claro, mas que nós pudéssemos deliberar através do WhatsApp, porque eu acho que é público, é válido, e nós tomarmos algumas decisões sem que muitas vezes tenhamos que trazer, não todas, não é isso que eu estou falando, mas estou propondo que nós possamos avançar nesta comissão com tecnologia,
com capacidade, porque nós já a possuímos e nós observamos isso na pandemia. Você como presidente da comissão também, cada um presidente da sua comissão, eu gostaria de propor, viu, presidente? Bom, eu queria manifestar aqui minha felicidade de escutar a Paola Miguel falar a palavra desburocratizar. Parabéns, adoro essa palavra. E privatizar, então, melhor ainda, pode usar à vontade. Senhor presidente, só um apontamento, o WhatsApp ele não é público, né? Eu acho que a gente precisa ter essa cautela com relação a algumas temáticas. Cautela sempre, vereador. Acho que cautela é o mais importante. O vereador está tentando falar, o vereador Carmo, no sentido seguinte: vamos fazer a reunião quarta-feira às 15 horas ou às 16? Vamos fazer de terça ou de quarta? Essas coisas que nós ganhamos tempo. Porque eu imagino o público, já que nós estamos liberando, disponibilizando o sinal, eu imagino o público em casa hoje, desde as 14 horas, agora já são 16, 19, e pouca coisa decidimos, porque nós ficamos muito burocráticos. Vamos pegar a linha da vereadora Paola Miguel e vamos todos sermos menos burocráticos. O que você acha? Vamos acho que a ideia da desburocratização começa por nós. Isso, presidente. Não coloque tanto em votação, o que for mais ou menos unânime. Eu acho que esse último item aqui, nem há necessidade de votação, mais uma questão de procedimento nosso. As deliberações que a gente vai ter no WhatsApp não são oficiais, mas nada impede que a gente delibere lá e oficialize aqui na reunião. A gente, por exemplo, deliberamos lá que a reunião vai ser tal dia, mudamos tal dia, o Celso não vai poder vir mais, então vamos chamar não sei quem no lugar dele, a gente delibera lá. Só que aí a gente tem que chamar uma extraordinária para oficializar aquilo que a gente decidiu, porque tudo tem que ser publicizado, né? A gente não pode, tudo que a gente decidiu aqui hoje, se a gente mexer alguma coisa lá no WhatsApp, a gente tem que chamar uma extraordinária para oficializar. O senhor, na próxima reunião ordinária, o senhor relata o que foi decidido internamente. Pronto, passa a ser válido. Sim. Pronto, tudo bem. Então agradeço muito o empenho dos nobres colegas aqui presentes. Veio todo mundo, né? Quórum 100%, parabéns. Agradecer mais uma vez todos que nos assistiram, o cerimonial da casa, a imprensa, todos os assessores, o corpo técnico da casa, muito obrigado. E então, próxima reunião nossa será na quarta-feira, às 10 da manhã, com as oitivas ao senhor Celso Palma. Às 10 e às 14. E às 14, o Marcelo Silva. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, presidente. Desculpa, alguém quer falar alguma coisa a mais ou não? Ok. Vamos votar, pessoal. Beleza? Não colocou em votação, você vai terminar ou não. Tudo bem. É muita votação, você está parecendo um petista. Eu tenho que fazer isso. Se for, saberia o regimento, pelo menos, hein? Tá parecendo uma turma da PT, pô, tem que colocar na Assembleia. Eu saberia o regimento, se fosse PT, né? Saberia como funcionam os procedimentos, né? O rito da casa. Foi encerrada agora pelo vereador Paulo Gaspar a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que ele está presidindo aqui na casa. Essa comissão tem como finalidade apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas aqui pelo Legislativo. Agradecemos a audiência de todos, desejamos a todos um ótimo fim de tarde e fique com a gente. Nossa programação segue aqui na TV Câmara Campinas. Até mais. TV Câmara Campinas. Todo diabético precisa tomar insulina? Não. Nós temos duas grandes categorias de diabetes mellitus. A mais comum se chama